Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo porque agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Botafogo e Cruzeiro no estádio Newton Santos. 20ª rodada do campeonato, primeira rodada do segundo turno. Primeiro turno finalizado, o Botafogo é o líder com 40 pontos. Fez o melhor primeiro turno do Botafogo na história dos pontos corridos, com exceção ao ano passado, né? A gente não gosta nem de lembrar muito do ano passado. Eu particularmente não gosto. O Botafogo terminou ali com 47 pontos no primeiro turno, mas com a exceção do ano passado, esse ano 2024 o Botafogo está tendo a melhor campanha. Mas, meu amigo, isso não significa nada. Isso só significa que o Botafogo teve uma boa campanha no primeiro turno, o melhor da história do Botafogo nos pontos corridos. Mas isso não significa que o Botafogo vai ser campeão, que é o que a gente quer. E aí é aquilo que eu já falei aqui, é regularidade. Agora é que as coisas começam a acontecer. O Botafogo precisa ter regularidade no segundo turno. O que vai dizer se o Botafogo ele vai chegar no final do segundo turno, no final do campeonato, com chances de ser campeão, é como que ele vai encarar jogo a jogo. É como que o Botafogo se comportará nas 19 rodadas restantes. O Botafogo não pode ter aquele apagão que teve no ano passado. Então que o ano passado sirva de aprendizado, né? Sirva de lição para que o que aconteceu não aconteça de novo. Eu já falei aqui, dá pra gente papar esse título. Dá pra gente terminar o ano campeão brasileiro. O Botafogo tem elenco para isso. Então, meu amigo, agora é ter regularidade. O Botafogo precisa fazer um segundo turno semelhante ao que foi o primeiro. O Botafogo, até o momento, tem 70% de aproveitamento. Se o Botafogo tiver entre 60 e 70, o Botafogo tem muita chance de ser campeão no final do ano. Fizer algo ali entre 33 e 40 pontos no segundo turno, como esse campeonato, na minha opinião, será equilibrado, eu acredito que não vai ter nenhum time que vai embalar aí uma sequência absurda de vitórias e disparar. Então, eu acredito que o campeão do campeonato fará, no mínimo, ali 73, entre 73 e 75 pontos. Mas o Botafogo precisa ser regular. Então a gente espera muito que nesse segundo turno a gente veja o time com a cabeça nisso, imbuídos de jogo a jogo. Claro, tem outras competições também. E isso tem que começar a partir desse jogo contra o Cruzeiro. Bom, vamos trazer aqui muitas informações sobre esse jogo. A gente vai falar sobre o momento dos times, a gente vai falar sobre arbitragem, a gente vai falar aqui sobre desfalques, prováveis escalações, retrospecto do confronto. Então você que está aqui pela primeira vez, primeiro eu vou te desejar boas-vindas, seja bem-vindo ao canal Dom Alvinegro. É um canal que fala sobre o Botafogo diariamente, com uma visão de torcedor. E, claro, sempre procurando ter aquela honestidade, né, naquilo que a gente transmite aqui no canal. Então, eu vou te convidar a assistir até o final. Se você achar que o canal é merecedor da sua inscrição, então se inscreva, deixa o like. E você que está aqui que ainda não ativou o sininho das notificações, ative aí, que também é importante para você ser avisado na hora que for postado vídeo aqui no canal, beleza? Bom, o jogo é amanhã, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, que tem aquele gramado de excelência, é sintético, mas que gera algumas opiniões contrárias, né? O goleiro Cássio do Cruzeiro é um deles, falou mal do gramado sintético. Ele disse o seguinte: uma equipe muito competitiva, que é o Botafogo, né? Se referindo ao Botafogo, ele diz: uma equipe que joga no sintético. Um campo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu, particularmente, não gosto. Falando de ligas de alto padrão, se você pegar as ligas top, no Brasil a gente almeja ser uma liga top. Eu acho que não deveria ter sintético, com todo respeito. Engraçado, né?
O próprio Mineirão, até pouco tempo atrás, era um pasto, horroroso. E o Botafogo também joga fora de casa, muitas das vezes em verdadeiros pastos, e é totalmente diferente do estádio Newton Santos. Então, se é diferente para eles jogarem no sintético, também é diferente para o Botafogo jogar em outros campos de grama normal, de grama natural. E o Botafogo é o melhor visitante do campeonato jogando em estádios que tem gramado natural. Bom, vamos lá, vamos continuar falando sobre arbitragem. O árbitro da partida será o Wilton Pereira Sampaio, que para mim está no top 3 de piores árbitros do Brasil. Se juntam a ele Luiz Flávio de Oliveira e o Ramon Abate Abel. Para mim são os 3 piores. É bizarro, né? Como que são sempre os mesmos que apitam jogos do Botafogo, né? E o operador do VAR será Rodrigo D'Alonso de Oliveira. Meu amigo. Naquele jogo Botafogo e Fluminense, vitória do Botafogo, o Rodrigo Alonso, ele não chamou o árbitro para analisar o lance em que o Martinelli ele dá uma entrada, ele chega de sola, visivelmente entrada para expulsão, ele vem por cima e pega a canela do Gregory. Esse era o VAR daquela partida, que não chamou o árbitro naquela altura para analisar o lance, né? Então ele não achou que foi lance para cartão vermelho. E aí ele disse, né, naquele momento, no áudio, né, lá de dentro da cabine, ele disse que foi ação contínua do chute, que ele erra e está com o pé apoiado no chão. Esse foi o argumento que ele deu para não expulsar o Martinelli, né? Enfim, mais um cara aí, mais um membro, né, de arbitragem que erra contra o Botafogo, que novamente é escalado para fazer parte, né, do quadro de arbitragem no jogo do Botafogo. São sempre os mesmos, aqueles que erram continuam sendo sempre prestigiados, né, sempre debaixo das asas da CBF, tudo certo, vai ser escalado para apitar o jogo do time que prejudicou. Enfim, tudo dentro da normalidade, né? Falando agora sobre retrospecto do confronto, Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram 78 vezes na história. O Cruzeiro tem uma vantagem no número de vitórias com 31 vitórias. O Botafogo tem 19 e foram 28 empates. No histórico recente, nos últimos 5 jogos, foram 4 empates e 1 vitória do Cruzeiro. Bom, falando agora sobre o momento dos times, como que eles chegam para essa partida. O Botafogo é o melhor mandante, com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota no Newton Santos. Derrota essa para o Bahia, por 2-1, mas que deveria ser um empate, né? Deveria ser 2-2, porque o Botafogo ele teve um gol muito mal anulado, onde o VAR traça uma linha no braço do Damian Soares, ele estava na mesma linha, anulando assim um gol legítimo do Botafogo, né? Mais um daqueles erros que ninguém nunca tem explicação. Enfim, né? Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ele vem de 4 vitórias e 1 empate. Esse empate contra o São Paulo na última partida. E nos últimos 8 jogos, o Botafogo não sabe o que é perder. O Cruzeiro ele vem de vitória sobre o Juventude. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tem 4 vitórias e 1 derrota. Essa derrota foi para o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, né, no Allianz Parque. O Cruzeiro vem bem, né, tanto que é o 5º colocado com 32 pontos e quer se aproximar do Botafogo na tabela. E o Cruzeiro só venceu 2 jogos no primeiro turno. Venceu o Grêmio, né? O Grêmio que ainda não está jogando no seu estádio, né? O Grêmio está itinerante, não tem estádio certo ainda.
Então o Grêmio ele tá meio que jogando em estádio neutro, né? Sempre quando ele tem o mando de campo, o estádio se torna neutro, né? Então o Cruzeiro venceu o Grêmio e também venceu o Atlético Goianiense, que está brigando para não cair. Então o Cruzeiro, fora de casa, ele tem um rendimento muito longe daquilo que ele apresenta dentro de casa. Então, a maioria dos pontos conquistados pelo Cruzeiro foi jogando em casa. Mas o jogo é jogado, é dentro das 4 linhas. É claro que o Cruzeiro vai vir para tentar vencer o Botafogo. Mas como eu falei, o Botafogo é o melhor mandante, o Botafogo tem a melhor campanha, é o líder do campeonato. Tem que manter a cabeça no lugar, tem que jogar para vencer, tem que ter inteligência, tem que saber explorar as fraquezas do Cruzeiro. A gente vai falar aqui também dos desfalques e da provável escalação do Cruzeiro, mas a postura do Botafogo tem que ser a postura de um time que vai brigar pelo título. Então o Botafogo ele precisa vencer, porque um time que quer ser campeão, ele tem que vencer os jogos, principalmente dentro de casa. Não pode negociar pontos. Então o que vai dizer se o Botafogo vai sair vencedor desse jogo é a postura que ele vai ter. Então a gente espera que o Botafogo ele tenha a postura de um time que luta pelo título. Um time que é o líder do campeonato. Falando agora de provável escalação do Cruzeiro, retorno e desfalque. O Cruzeiro ele tem um reforço importante para esse jogo. Barreal já pagou suspensão automática na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Retorna para esse jogo, é um bom jogador, é titular, está disponível. Gabriel Veron, que também é considerado titular, está lesionado, continua fora da lista de opções do treinador. Zé Ivaldo está suspenso. Zé Ivaldo é titular do time. Rafael Silva e Peralta aparecem como dúvida para o jogo. Com isso dito, a provável escalação do Cruzeiro deve ser Cássio, William, Lucas Vilauba, João Marcelo e Kaique. Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Henrique. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. Sobre desfalques do Botafogo, Marlon Freitas e Cuiabano estão suspensos por cartão amarelo. Tomaram o 3º cartão amarelo no jogo contra o São Paulo e desfalcam o time. Por lesões, são aqueles que nós já conhecemos: Eduardo, Matheus Nascimento, Jefinho e Júnior Santos. E desses lesionados, o mais próximo de retorno é o Jefinho, que já está em transição. Então, com a lesão do Júnior Santos, a gente espera que o Jefinho retorne logo, né? É claro que, em termos de comparação, Júnior Santos e Jefinho, não tem como, né, comparar. O Júnior Santos, até o momento ali, foi o melhor jogador do Botafogo na temporada. Mas o Jefinho é uma opção. É uma opção ao Savarino. Então, com a lesão do Eduardo e do Júnior Santos, o Botafogo ele perde opções. Então, com o retorno do Jefinho, o Botafogo ganha uma, né? Para quando o Savarino precisar ser substituído, ou o Botafogo precisar colocar mais um atacante, tem ali um cara disponível para entrar no jogo. Provável escalação, eu não gosto de falar provável escalação aqui no canal, porque o Arthur Jorge, ele modifica muito, né, o time. E ele é um técnico que dá muita rotação ao time. Então, ele muda muito as peças. É claro que vai ter uma análise interna para saber quem está bem fisicamente, quem não está esgotado. Tem jogadores que estão jogando muitos jogos em sequência. O Luiz Henrique é um deles. É claro que eu vou falar uma coisa aqui, mas pode chegar na hora o Arthur Jorge botar outra coisa. Então, eu vou dar minha opinião de qual time o Botafogo deve entrar em campo. É claro que eu não estou lá dentro para saber quem está bem fisicamente ou não, mas supondo que esses jogadores estejam bem fisicamente, eu entraria com John, Damian Soares, Bastos, Alexander Barbosa, Marçal. Cuiabano, como eu falei, está suspenso. Com a ausência do Marlon Freitas, que também está suspenso, eu entraria com Danilo Barbosa, Gregory e Tietê. Ponta esquerda, Savarino. Ponta direita, Luiz Henrique. E homem de área, Tiquinho Soares. O Alan, ele entra no segundo tempo, então ele tem que ir entrando aos poucos. Ele tem que ir se adaptando ao time aos poucos. Não acho que ainda esteja no momento dele ser titular. É claro que ele será titular, mas nesse momento
ele tem que ir pegando, né, o ritmo aos poucos. Então, pessoal, a gente espera uma vitória, claro. Temos que ir por esses 3 pontos, buscar essa vitória para chegar aos 43, se manter líder. O Botafogo ele tem que ter uma postura de muito foco do início ao fim do jogo, não pode dar apagão, não pode ficar cometendo erros bobos, como por exemplo aconteceu nesse jogo contra o São Paulo, linha burra de impedimento. O Botafogo tem que tomar cuidado com essas linhas altas, não pode cometer o erro que cometeu no jogo contra o São Paulo. O Alexandre Barbosa deu condição ao Ferreirinha, isso já havia acontecido algumas vezes. Hoje o Botafogo ele joga mais com linhas altas quando tem a posse de bola. Então tem que ter muito cuidado com esse espaço que é dado, né? Entre a linha de meio campo e a linha da zaga, os volantes. Combater muito no meio campo, desarmar, não dar espaços para o Cruzeiro jogar, principalmente o Matheus Pereira, que é muito bom com a bola no pé. O cara tem muita inteligência, é muito técnico, ele acha passes onde poucos jogadores achariam, encontra espaços, vê espaços que poucos veriam. Então é um jogador que desequilibra um jogo. O Botafogo marcar firme, ter muita atenção nas costas dos laterais, os volantes fazer direito à cobertura, dobrar a marcação. O Cruzeiro é um time perigoso, mas o Botafogo ainda é um time melhor, ainda tem um elenco melhor e faz uma campanha melhor do que a do Cruzeiro. Então, que o Botafogo coloque isso em prática e vença o jogo. Tenha criatividade com a bola no pé, tenha eficiência quando as oportunidades de gol surgirem. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos por mais 3 pontos. Um abraço. Fui.